Ô, Mauro, mas você tocou num assunto interessante aí, você falou que você não quer saber o partido político do Pizzaiolo, ou qualquer coisa assim, mas na Seguinte, minha eu lembrança, fico. nasci em 89, Eu vi. então, Aí você vai né, colocar, na certo? minha lembrança, você foi um dos primeiros jornalistas a assumir o time de coração. Porque hoje tem um monte que faz isso. Eu nunca vi você, entre aspas, saindo do armário. Você já nem entrou. Você, até pelo sangue, até pelo sobrenome e pela história, você já é Uhum. o jornalista que Sim. sempre torceu Palmeiras. E até onde eu sei, já por te acompanhar muito, você apanha muito mais até dos Nossa. palmeirenses do que dos outros, né? Então é isso, não importa se o cara ele torce para quem torce, se ele tiver a opinião Vai no quarto cartão. que não vá ser a minha que a que eu não gosto, eu vou bater nele. Então é bem isso, Foi né? isso? É que seja na política, na sociedade ou na vida. Se você não tiver algo em comum comigo, eu não vou gostar de você. O Bruno é bem colocado, o Bruno Elef, porque assim, eu comecei no jornalismo esportivo no dia para valer diariamente, no dia 10 de junho de 1990, comecinho da Copa da Itália. Era para eu cobrir Sim, aquela Copa pelo jornal Folha da Tarde, porque eu falo, escrevo, me viro em Tá. italiano e tal, naquela época até mais, e eu cobri o outro lado da Copa, além da própria Copa do Mundo na Itália. E eu era repórter de política e escrevia de música também no jornal Folha da Tarde. E aí veio o Plano Collor, uma equipe que era de 15 pessoas entre Folha de São Paulo e Folha da Tarde, viraram cinco, eu era o mais jovem de todos e um dos dois que não faziam jornalismo esportivo, eu fazia política e economia e também escrevia sobre música, na FT, na Folha da Tarde aqui de São Paulo. Então acabei não indo, acabei ficando, começando a Copa, eu pedi para o meu chefe, ele, o Mauro Armando, falei, velho, era botar na Copa, estou meio cabisbaixo, posso trabalhar na editora de esportes durante a Copa da Itália? Ele falou, claro, tá, não sei o que lá. Ele falou, você vai ser responsável por meia página aqui na FT, na Folha da Tarde, se chama uma coluna que já tem nome, dois toques. Você vai falar o que chegava na época, isso é 1990, antes da internet. Chegava por sim. telex, ó, sei lá, Madonna acha lateral esquerdo da Tchecoslováquia um gato, Papa dorme no jogo da Bélgica, essas notícias, então. E aí não Sim. chegou porra nenhuma, eu tive que encher linguiça. E o Brasil estava numa crise que ativa no meu campo, e eu falei da história dos camisas 10 da seleção brasileira, desde a Copa de 30, quando era o preguinho do Fluminense, filho do escritor Criolo Neto, que nem era um camisa 10, mas era o meio armador do Brasil na Copa do Uruguai de 30. E aí fui citando, até porque a numeração é a partir da Copa de 50 no próprio Brasil. Aí citei, aí o meu Sim. chefe falou, cara, parabéns, você encheu bem linguiça, você deu uma opinião, mas embasada em fatos, faz o seguinte, a partir de hoje você assina no pé da coluna dois toques na Folha da Tarde, Mauro Betti. Aí eu escrevi, era para a coluna ir até o final da Copa, o Brasil saiu prematuramente na Copa de 90 nas oitavas contra a Argentina, na única partida boa da seleção do Lazzaroni. Aí o caderno, que era 16 páginas, viraram 8, mas o meu chefe falou, a coluna tá legal, fica até o final. É que eu ia ficar até o final, acabando a Copa de 90, eu ia voltar a continuar sendo repórter de política e economia e escrever sobre música, que é a minha paixão na Folha da Tarde. Eu falei, quer saber? O Brasil foi eliminado no domingo pela Argentina. Na coluna de terça-feira eu fiz o seguinte pensata, e publiquei na coluna. O torcedor corintiano tinha ficado entre 1955, 6 de fevereiro, se não me engano, de 55, até 13 de outubro de 77, sem gritar campeão. Os 22 anos de fila corintiana sem títulos. O Palmeiras estava na fila, que havia começado em 18 de agosto de 76, e só acabaria no Dia da Paixão Palmeirense, o meu primeiro documentário, em 12 de junho de 93. Então, naquele momento, o Palmeiras estava chegando a 14 anos sem título, e o corintiano, e sem gritar campeão, nem pela seleção brasileira, mas o corintiano, nos 22 anos de fila, de 54 a 77, havia gritado 3 vezes campeão do mundo, com o Brasil, em 58, 62 e 70. O maior hiato sem gritar campeão para um corintiano, campeão do mundo pela seleção brasileira, havia sido da Copa do Chile de 62 à Copa do México de 70. Então a fila do Palmeiras sem gritar campeão pelo Palmeiras ou pela seleção brasileira em Copas do Mundo era maior do que a corintiana. E eu peguei e me assumi Perfeito. como palmeirense, até porque à época eu, Mauro Betti, filho do João Betti, então colunista de 50 jornais, mais de 50 jornais, da Folha de São Paulo, do Globo, comentarista da Rádio Globo, da CBN, e também comentarista do Jornal Nacional, do Jornal da Globo, dos canais, não tinha canais Globo na época, da TV Globo à época, em 1990. Meu pai já era um dos 5 palmeirenses mais conhecidos e famosos e assumidamente palmeirense. E eu falei, quem me conhece minimamente, eu estava com 23 anos, sabe que eu sempre fui muito palmeirense. Né? Não mais nem mesmo, mas muito palmeirense. Ah, é aquele palmeirense. Então, eu vou me assumir, até porque mais menos de 2 semanas acaba o meu jornalismo esportivo, eu deixo a coluna e continuo como repórter de política, de economia e escrevendo de música para a Folha da Tarde. Só que daí acabou a Copa, havia uma diatriba, uma desinteligência entre o Chico Lang e a direção do jornal. O Chico Lang foi para a Gazeta Esportiva e continuou na TV Gazeta.
ficou espaço aberto para uma coluna de esportes na Folha da Tarde, me convidaram, você continua? Eu falei, continuo como repórter político, continuo escrevendo de música e agrego diariamente essa coluna dos toques. E foi aí que começou a minha carreira, um ano depois eu estava na TV Gazeta, depois na Rádio Gazeta, enfim, e seguiu. Então eu me assumi palmeirense oficialmente para o público com 2 semanas de jornalismo. E não tinha problema, quer dizer, tive vários, e continuo tendo, como você sabe, o Bruno Alec também. E, de fato, até eu queria agradecer o Ricardo Hall, eu não sei o sobrenome dele, é um nome mais complexo de falar, mas eu vou pegar o texto, que ele falou uma coisa, já tinha me falado, mas ele colocou muito bem em palavras. O palmeirense tem uma relação comigo que é a seguinte, ele é como se fosse eu, sei lá, eu tivesse um relacionamento amoroso tal, e escrevesse as cartas de amor para minha mulher, mas escrevesse cartas de amor para a mulher do vizinho, para a mulher do meu amigo tal. Quando eu falo do Corinthians, do Flamengo, da Hungria de 54, sei lá, do Milan de 89, 90, eu sou desbragado, eu sou piega, sou apaixonado, sou brega mesmo tal, e sou apaixonado, passional nesse aspecto. Então ele fica meio puto com isso e também fica com o fato de eu não defender empedernidamente e ferrenhamente o Palmeiras, como outros fazem. Aí eu acho só um parênteses interessante, que outros colegas são chamados de clubistas se defendem os times dele. E o palmeirense, pegar o caso do Palmeiras, fica puto. Aí se eu bravo com eles. Se eu não sou clubista, como eles reclamam dos outros, eu fico bravo comigo. De novo, eu não sou pago para ser palmeirense, eu sou pago para ser jornalista. Eu tenho o direito, como ser humano, de continuar sendo palmeirense, de torcer, mas não distorcer no exercício do ofício. E claro, eu só sou jornalista esportivo há 33 anos por ser palmeirense há 57 anos. Um dia vou me aposentar, não está longe, ou vou me aposentar, também não está longe, do jornalista esportivo, mas eu nunca vou me aposentar do Palmeiras. É o que eu mais sei ser é ser palmeirense. Não sou mais, também nem menos. E o que mais me irrita quando me falam pode me chamar de palmeirense de merda, que eu sou vendido, que eu sou comprado, que eu não ajudo, que eu não defendo e tal. Você não pode falar que a coisa que eu mais sou é ser palmeirense. Repito, eu não sou mais do que ninguém, também nem menos. Isso só palmeirense basta, e aliás eu agradeço muito ao Abel Ferreira, que usou essa frase minha numa postagem semana passada. Não vou cobrar royalties, mas eu quero dizer que essa frase é minha e fico feliz que o Abel tenha usado. Só para deixar claro, tá? Tem uma puta frase, mas enfim, ele usou, eu gostei e tal, eu usei como mestre de cerimônias lá da inauguração do Allianz Parque em 2014, mas ok. Mas, de novo, quando alguém fala que eu não sou justamente o que eu mais quero, o que eu mais pretendo e que eu mais sou, que é ser palmeirense, repito, nem mais nem menos, eu fico puto. Mas é normal, tá? Que o torcedor que mais me cobra é o palmeirense. Até porque eu tenho essa pretensão de ser o mais isento e imparcial possível, e aí eu volto àquela questão. Eu sou assumidamente muro betting, porque eu quero ficar como cidadão e também como jornalista, não só esportivo, em cima do muro para ver os vários lados da questão. O que não significa dizer que eu tenho o lado do muro. Eu já me assumo palmeirense, eu me assumo um cara de esquerda, eu assumo minhas paixões como Fantaúva, até paixões inconfessáveis como Fantaúva, amar os primeiros CDs da Shakira. Não tem problema, eu assumo. Tal. E assumo meus desamores pelo Coentro, pela pizza portuguesa e tal, para o espectro à direita da política e tal. Mas, de novo, não demonizo ninguém. Posso até demonizar alguns demoninhos, alguns tinhosos que tem. Mas, velho, faz parte do jogo. E até porque no jogo de futebol ele nos ensina, não que a gente aprenda, a ganhar, a perder. E o grande mistério que eu acho que no futebol, e um dos grandes baratos do futebol, o futebol nos ensina a empatar. A vida é muito mais um 0x0, 1x1, 2x2 fora de casa, do que um 8x0 a favor, um 7x1 contra. A vida é muito mais empate. Se a gente fizer um balanço da vida cada dia, é muito mais empate. Isso também é maravilhoso. O futebol nos ensina a empatar.